E no Qual é o Vinho de hoje nós estamos com ele. Espumante Brut da vinícola Velho Amâncio, a linha Vivelan Lavi. Exatamente. Essa aqui é uma vinícola que fica no Vale Central Gaúcho, né, Josi? Exatamente. Sim, conduzida pela bela enóloga Aline Fogaça, que faz os seus vinhos com uma autenticidade única, né? Sim, eu costumo dizer que os vinhos dela têm o sabor, tem aquela característica que você fala, esse é da Aline Fogaça. Exatamente, são todos os vinhos, seja tinto, branco, espumante, mas vamos nos apresentar. Eu sou o Anderson e essa é a nossa sommelier do Taça e Prosa, Josi Ruiz. E hoje a gente vai falar um pouco desse espumante e claro que também tem dica de harmonização, né, Josi? Não pode faltar. Mas, Josi, conta um pouquinho pra gente desse espumante. Ele é método chamar, método tradicional? Bora lá então. O espumante Vivelan Lavi, ele é elaborado pelo método tradicional, o método champenoise, aquele onde a segunda fermentação ocorre na garrafa. Já temos vídeos aqui no canal explicando sobre todos os métodos. Legal, legal. Vou deixar aqui nos cards falando sobre espumante. Depois que você acabar de assistir esse vídeo, clica e corre lá. E esse espumante ele é elaborado também com as uvas Chardonnay e Pinot Noir, corte clássico dos grandes champanhes. Legal, legal. E vamos para a degustação? É a parte que a gente nem gosta, né? Então vamos lá. Começando pelo visual, né? Olha essa cor, ele tem um tom esverdeado, puxando aqui para um dourado, não sei se você consegue visualizar aí em casa. Perlagem bem fina e bem constante. Essa perlagem fina e constante que ela sobe, se desprende aqui do fundo da taça, está ligado à qualidade do espumante. Quanto mais fina e mais rápido e mais intensa ela se desprende, maior a qualidade do espumante. E é legal frisar que é isso que você está falando, né? Que é tão fininho, bem que fininha, você tem que olhar assim atentamente para poder você ver. No fundo aqui com essa taça dá para ver muito bem, ó. Exatamente. Legal. E isso quer dizer que, desculpa, te cortei, mas a qualidade sempre tá atrelado à quantidade e, como que se diria? A finura, a espessura? Isso. Quanto mais fininho e mais intensamente ela se desprende do fundo, maior essa qualidade do espumante. Porque quando essas borbulhas são mais grossas, ela é mais agressiva ao paladar, como por exemplo de um refrigerante. O gás, ele é mais grosso, então ele acaba sendo um pouquinho mais agressivo. Quanto mais fina, mais delicado ao paladar vai ser essas perlagens. Então, indo aos aromas, a gente percebe que ele tem bastante aroma que vem do método tradicional. Então tem essa nota do tostado, do pão assado, né? Isso? Exato, mas também ele tem um aroma que remete um amanteigado e frutas secas. Então frutas como damasco, uma fruta de polpa branca. Então, além do frutado, você também encontra essas notas da autólise, que é o pão tostado. E ele fica 12 meses... Eu ia perguntar isso para você agora. Ele é um espumante com 12 meses de autólise, ou seja, 12 meses em contato ali com as leveduras para aumentar esse leque, essa complexidade de aromas e de sabores também. Então, em boca... Nossa. Se confirma essa nota de pão, de torrefação. Sim, o amanteigado também Exato. deixa ele leve, não deixa aquele vinho pesado, né? Aquele espumante pesado. Essas borbulhas finas, né? Ela preenche mas você sente que ela sobe, né? No momento que ela tá preenchendo ali a sua boca, ela é super delicada. Então você sente aquele frisantinho na ponta da língua, de forma delicada. Isso é sensacional. E no retrogosto, você sente as frutas secas. Exatamente. Eu ia falar, você sente, ele traz ali o frutado. Fantástico. Acidez maravilhosa, então um espumante super fresco. Apesar de ele ter 12 meses de autólise, ele é fresco, ele é fácil de beber, né? Nós estamos falando de um brut, então onde um residual de açúcar está ali entre 8 a 15 gramas de açúcar por litro, né? Então ele não é aquele natur tão seco e também não é um dente seco, ele tá ali fácil de beber, perfeito para uma harmonização ou para beber com os amigos assim, de forma mais descontraída. Um belo trabalho da Aline, sensacional. E claro que a gente tem que falar também de dica de harmonização. Com certeza. Faça um favor, Josi. Nossa!
Hoje a gente trouxe como dica principal de harmonização um risoto de repolho roxo com Sim. prosciutto e queijo burrata com aquele salzinho e aquele toque de azeite. Claro que a gente depois vai deixar a receita lá no nosso Instagram, então se você quiser aprender depois corre lá, que essa receita já experimentamos nos bastidores e com certeza tá incrível. E sim, você ouviu repolho roxo. Exato! Repolho roxo. Confesso para vocês que saindo um pouco do foco, quando eu vi essa receita, eu falei, não, repolho roxo no risoto, gente, façam. Vamos lá. Para começar, fale um pouquinho do risoto. Quando você faz o caldo para o risoto, o repolho roxo, na verdade, junto com os legumes, com o alecrim, foi para fazer o caldo. Então, o repolho roxo, ele solta, né, essa cor, que é por isso que o arroz fica com essa cor roxa. Mas não é que o repolho vai direto no prato, é só usado para fazer o caldo mesmo, tá bom? E um detalhe interessante, para quem já é acostumado a fazer risoto, é comum todo mundo falar que na hora de fazer ali a cebola, fritar o arroz, você coloca vinho branco. Nesse prato não, você coloca cachaça no lugar do vinho branco, na hora de você poder refogar o arroz com a cebola antes de começar a colocar o caldo. Segredinho, mas nós vamos ter a receita completinha lá no Instagram. Então, só para você entender o porquê dessa harmonização com espumante. O repolho roxo, ele tende a ter o sabor levemente mais adocicado do que o branco, certo? E aqui nós vamos ter o queijo burrata, que ele no meio ele é cremoso, tanto que quando o risoto tá quente ele já começa a derreter aqui, tá com uma cara ótima. E para trazer aquele salgadinho, aquela cerejinha, nós temos o prosciutto de Parma, né? Exato. Então ele vai trazer aquela intensidade, né? Um pouco mais sabor mais salgado, junto com o risoto. E eu escolhi, o espumante justamente se nós estamos no verão e muita gente tem, espumante é só para festejar. Não, gente, é um coringa na hora da harmonização, inclusive com um risoto de repolho roxo. A acidez dele ajuda muito nisso, né? Exatamente. Mas então vamos pro principal, Josi? Vamos lá. Vou deixar você fazer as honras, pegar aqui do meinho, né? Vou cortar para você aqui um pedacinho do prosciutto, para você pegar todo certinho aqui no garfo aqui. Opa, tô apanhando. Aí. Quem sabe faz ao vivo, né? Quero sim, por favor. Isso. Que aí eu vou deixar você dar a primeira garfada, que você dá as suas considerações. E depois eu vou comendo enquanto você fala, né? Gente, tá demais. Uma coisa que eu já senti aqui como similaridade para essa harmonização é a textura. O espumante, ele tem textura, então quando você degusta um espumante, você sente ali aquelas perlagens, né? Tem aquela sensação de frisante em todo o seu palato, todo o seu paladar, na língua. E quando você coloca aqui em boca todos os elementos, né? Você sente essa textura também aqui no prato, né? Junto com a textura do espumante. Então nós temos o sabor, como eu falei, do risoto levemente mais suave, né, mais adocicado. Gente, não é um risoto doce, não é um prato agridoce, tá? Ele é aquela pontinha mais leve comparado a risoto de queijo, por exemplo, tá? Então, a burrata, ela vem dando uma maior cremosidade, tirando um pouquinho esse doçor, e o presunto, ele, finaliza, assim, sabe, o prato, exato, né? Não, e eu tomei agora, enquanto você estava falando, eu comi e tomei um pouco de espumante. Ele encaixa perfeitamente. E essa foi uma dúvida que eu até ia te perguntar e você acabou respondendo. Ele não é um prato agridoce, não é, longe disso. Não. Né? Porque como ele só usa o caldo do repolho ali, ele dá aquela leve adocicada. Aquela delicadeza pro risoto. Não é tão pesado enquanto você coloca um queijo parmesão, um grana padano, que você mistura e fica aquele negócio. Apesar de queijo, mas a gente tentou usar um queijo um pouco mais leve, não usar um queijo muito pesado, para não mascarar esse sabor que a gente queria. Aqui um risoto de verão, que eu super recomendo. Exatamente. Fica aqui como dica pessoal. Né? E a harmonização deu super certo, como eu falei, aquela acidez, a borbulha, limpou o paladar e ele combinou perfeitamente, porque o presunto, ele acaba tendo essas notas mais
um pouquinho mais defumada, um pouquinho mais seca, né? Então que acaba casando com sabores do tostado que o espumante te entrega. Ao mesmo tempo, ele casa perfeitamente com a delicadeza do prato. Talvez se eu colocasse aqui um espumante Natur, né, que é um pouco mais seco, talvez aqui o espumante já sobressair um pouco. Exatamente, sobressair um pouquinho a delicadeza mais, né? Do prato. Então aqui o Brut foi uma escolha perfeita. Combinação perfeita. Exato. Mas Josi, independente do risoto que ficou perfeito, mais uma vez, façam. Experiência incrível. Confesso para vocês que eu, como gosto de cozinhar, me surpreendeu muito, né, pelo fato de ser um repolho roxo, né? Então foi sensacional. Mas outras harmonizações que a gente pode deixar como dica. O que você sugere? Eu falo que espumante é um coringa e todos deveriam ter um Brut ou 2 ou 3 na adega, porque ele sempre é um coringa na hora da harmonização. Então, vai para um churrasco, não quer tomar cerveja? Abre um espumante. Vai perfeito, ele vai harmonizar ali com a gordura, com a intensidade da carne e vai ser ao mesmo tempo fresco, né? Não tão pesado quanto um vinho tinto, principalmente agora em épocas que são mais quentes. Petisco, sabe? Aqueles salgadinhos de sushi, festa. Adoro. Sushi é uma ótima pedida, pedida, né, Jô? Então, assim, é uma possibilidade, assim, inúmeras de harmonização quando nós falamos de espumante. Exatamente, é um belo coringa para se ter na adega. E se você quer ter aí na sua adega esse espumante coringa, Vivelã La Vida Vinícola Velho Amanso, ele está disponível em nosso site www.taciprosa.com.br. O link vai ficar aqui na descrição do vídeo. E se você curte vídeos como esse, não esquece de dar aquele joinha. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E não esquece de compartilhar com aquele seu amigo ou sua amiga que curte e gosta de um bom vinho brasileiro. E para vocês que ficaram até o final do vídeo, até o próximo vídeo. Tchim, tchim! Viva o vinho brasileiro!